Vamos à nossa palavra. Eu convido a igreja a abrir a segunda carta, Tessalonicenses 2. Culto de celebração, 16 de janeiro de 2022, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Assim que você receber essa palavra, compartilhe essa palavra, divulgue, não retenha a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Assim que você abrir, se você pode ficar em pé, nós estaremos lendo 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1. E eu oro para que o Espírito Santo fale com você. Eu oro para que o Espírito Santo fale comigo. Obrigado. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, igreja, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor deposite essa semente que é a sua palavra nos nossos corações, Pai. Que haja entendimento, que haja em nome de Jesus Cristo mudança nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro para que as nossas mentes nesse momento estejam cativas à sua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, vamos nos assentar? Deus hoje, Ele vem nos chamar, e Ele nos chama hoje, para que eu e você preste muita atenção, num dos pontos mais importantes da palavra do Senhor. É um dos pontos centrais da palavra de Deus, que é a apostasia. A apostasia, que é a falta de fé, o que ela gera na minha vida e na sua vida? Porque Deus, Ele fala tanto disso nos seus livros. E eu às vezes sou repetitivo e dizendo que tudo aquilo que Deus insiste em nos falar é importante. Nós temos que prestar mais atenção. De que forma nós podemos entender? De que forma eu e você como igreja nós podemos ligar, nós podemos linkar esse tema aos profetas do Antigo Testamento, e há ligação. E hoje nós estaremos fazendo exatamente isso. De que forma eu posso pegar essa palavra, que é a palavra do Senhor, e linkar ao assunto de dízimos e ofertas, tão mal ensinado na igreja, tão mal falado,
tão mal usado, de que forma o Espírito Santo, ele pode, e eu creio nisso, nos fortalecer com essa palavra, porque a primeira coisa que eu e você temos que entender é que a apostasia não é só a falta de fé, não é só eu deixar de ter fé, é eu renunciar à fé, é eu renunciar e rejeitar a Deus, é eu ir me afastando de Deus, é eu renegar a Deus. Então, quando eu vou me afastando da fé, eu não vou me fortalecendo, na verdade eu estou renegando quem? A Deus, e eu vou me esfriando. Então é muito mais complexo de ter só fé, e dessa forma fica claro, fica absolutamente claro, e nós entendemos de uma forma absolutamente clara que o homem da iniquidade, o anticristo, ele não será revelado, ele não estará de uma forma comandando o mundo sem que antes haja o quê? A apostasia. Isso é o grande sinal do final dos tempos. E o que vem assolando o mundo? O que vem assolando a igreja? O que vem assolando nós como crentes? O esfriamento. Sim ou não? Então, o que o Espírito Santo quer que eu e você entenda, e em nome de Jesus eu oro, que o grande sinal da vinda do filho da iniquidade é o que? É a apostasia, é a falta de fé que vai começar e já está se espalhando, e ela pode me pegar e ela pode te pegar, e a gente vem percebendo isso hoje de uma forma absolutamente galopante. É por isso que o Espírito Santo nos leva ao verso 3 dizendo: ninguém de modo nenhum os engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha o que? A apostasia. Porque o anticristo virá, assim como Jesus Cristo virá. E o mundo, ele estará cada vez mais sendo tomado por um sentimento de abandonar a Deus. E aí você vai estudando, você vai orando para você ir entendendo. Porque quem vai abandonando a fé é quem tem fé. E a grande pergunta é a seguinte: o que nós temos que fazer para que essa apostasia não me alcance e te alcance? Para que essa falta de fé, a falta de esperança, para que ela não seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Falar de ouvir a palavra de Deus, nós sabemos que nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós sabemos que nós temos que estar com Deus, nós sabemos que nós temos que se relacionar com Deus, mas é muito mais do que isso, é ter intimidade com Deus, é falar com Ele, nas pequenas coisas, é conversar com Ele, como eu converso com o meu pai, como eu converso com meu filho, como a Ana conversa comigo, é aquela intimidade. Então isso vai criando o quê? Em mim e nele, uma cola, nós estamos o quê? Ligados. É por isso que a palavra de Deus diz que sem essa fé é impossível eu agradar a Deus. Porque essa fé que me move e te move, é esse relacionamento com Deus. E essa palavra ela é tão maravilhosa que nos ensina como nós perdemos a fé. Se ela me ensina e te ensina como nós nos fortalecemos na fé, ela nos ensina como o quê? Como nós perdemos a fé.
E a palavra de Deus, ela é clara quando diz que vocês não se deixem o quê? Demover facilmente do seu modo de pensar. O que é demover? A palavra de Deus aí na sua Bíblia, de alguma forma, algumas traduções está que vocês não se deixem o quê? Se afastar facilmente do modo do quê? De pensar. Nós temos a mente de Cristo, igreja. Amém? Eu posso ouvir um amém na igreja, não? Nós temos mente de Cristo. Então essa mente de Cristo, ela não pode ser o quê? Demovida, afastada. E outro ponto absolutamente importante na sequência é que a gente não fique o quê? Perturbado. Quer por espírito. Como é que eu fico perturbado com o Espírito, igreja? Quando eu me afasto do Espírito Santo, quando eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo, eu me afasto. Quer por palavra. Se eu não declaro que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, se eu não canto, se eu não louvo, se eu não adoro, quer por carta. Na época era carta e hoje, através do WhatsApp, do Facebook. Tudo que vai nos afastando da presença de Deus. E aí a gente começa a entender a palavra. Porque o grande objetivo, quando Deus nos traz aqui, é para que a gente entenda a palavra. Para que a gente saia daqui realmente entendendo e tentando praticar o que Ele diz aqui. E aí o finalzinho do verso 3 diz o seguinte, igreja: e depois dessa apostasia, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que te chama o quê? Deus. Amém ou não? Então tudo que se opõe a Deus, nos afasta de Deus e sabemos que é o quê? Que vem do inimigo. Mas pastor, eu sei de tudo isso. Tudo isso que o senhor está falando, eu entendo. Tá bom. Então a gente tem que entender mais uma vez, amados, que a fé me mantém e te mantém em Deus. E que essa fé que me mantém e te mantém em Deus, ela tem que ser através das orações, ela tem que ser através da intimidade. Que essas orações e essa intimidade vai gerar na minha vida e na sua vida bondade. E que essa bondade na minha vida e na sua vida vai me gerar o quê? Bênção. E que essa bênção na minha vida e na sua vida nos traz o quê? Salvação. Amém ou não? Amém ou não? O contrário. O que a apostasia gera? O que a falta de Deus gera? O que o distanciamento de Deus gera? Ele me mantém no diabo. Ele me mantém no anticristo. Através do quê? Das nossas murmurações, que gerem em nossas vidas o quê? Maldade. Consequentemente, maldição. E que essa maldição na minha vida e na sua vida é para perdição. Esse é o grande plano do diabo. Amém ou não? Se eu não creio em Deus, acabou. Eu vou querer no carro, como a Ana falou, no cavalo, na casa. Me dá segurança? É claro que dá, tem que dar. Que mais? Se todo esse propósito te afastar de Deus, tem alguma coisa errada. Amém ou não? Porque o fim aqui, ele não justifica o meio. O que justifica o meio é o quê? Que toda lágrima será enxuta para a eternidade. Então o grande plano do diabo, ele se inicia no quê? Nessa apostasia. E em nome de Jesus eu quero que você entenda, falta de fé na sua vida quer dizer que o diabo está comandando a sua vida.
Desculpa que eu estou sendo direto, igreja. Não dá para a gente pensar o contrário. Então, se eu vou tendo falta de fé, é um sinal que quem está comandando a sua vida? Deus? Claro que não. Então, o grande fato da Bíblia, o grande fato de Deus, qual é? É a preocupação que Ele tem com essa falta de fé, que nós insistimos em ter. Imagine você como pai. Imagine você que tem um filho. Imagine você com esse entendimento. Você vai lutar desesperadamente para quê? Para que seu filho creia em Deus. Para que ele não seja entregue ao diabo. Para que ele se aproxime de Deus cada vez mais. Porque você sabe das consequências. Então Deus, como nosso Pai, Ele tem a mesma preocupação, muito mais do que a minha preocupação com o Giovanni. Amém, igreja? Então, quando Ele nos traz no culto aqui, Ele quer dizer, olha, eu sou assim, e sempre serei assim, porque eu, Deus, eu não mudo. Porque amanhã ou depois, eu e você, não estaremos mais aqui, sim ou não? Mas o meu filho vai estar, a minha filha vai estar, os nossos filhos estarão, os nossos netos estarão, e essa é a grande semente. É isso que nós temos que deixar para eles, esse sentimento de que a apostasia, a falta de Deus gera o quê? Maldição na vida deles. Então Deus, Ele nos traz aqui hoje, e Ele vai pegando a Bíblia, Ele vai nos ensinando. O reino de Davi, ele foi um dos mais prósperos, que deixou um reino maravilhoso para Salomão. O que Salomão fez? Se você pega o mapa, eu convido você na sua casa a pegar o mapa da expansão de Israel, do território de Israel. Quando Salomão pegou e depois que ele aumentou, nunca foi tão próspero Israel. Mas quando Salomão entrou na idolatria, quando ele começou a servir aos outros deuses, o que houve? O reino foi rachado, foi dividido. É o que o diabo quer, dividir o reino, dividir a família, dividir o casal. Então, se eu entro nessa tocada, o que eu vou fazer? Eu vou ficar como Israel, 300, 400 anos, fazendo o quê? Com que o povo se aproximasse novamente de quem? De Deus. E isso gera o quê nas nossas vidas, como gerou em Israel? Gente, Israel é o quê? É o povo de Deus. Eu sou o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Agora, essa apostasia gerou o quê no povo? Escravidão. A Assíria invadiu lá do sul. O norte foi para Nabucodonosor, que a Babilônia carregou. A gente sabe de toda a desgraça. Tiveram 19 reis no reino do sul, do reino do norte, 19 reis. Depois de Salomão, dos 19, 15 eram maus. 2 eram mais ou menos maus. Um não era terrivelmente evangélico, ele era terrivelmente mau, que era o rei o quê? Acabe. Que entregou o quê? O seu poder a quem? A Jezabel, você conhece a história. Mas se não conhece, eles adotaram quem como Deus? O Senhor? Não. Quem? Baal. Não tinha intimidade com Deus. Agora, Deus muda. O que Deus fez? Ele começou a levantar quem? Profetas, bocas de Deus, para falar, fala para aqueles caras lá. Só estou errado. E nós, em nome de Jesus, estaremos, a partir de fevereiro, todo mês, nós estaremos o quê? Ministrando um profeta. A partir de fevereiro, março, outro profeta. Amém ou não? Para a gente entender, porque o profeta é o quê? Ele é a boca de Deus. Ele vai nos alertar. Como Deus levantava esses profetas para quê? Para alertar. Hoje é diferente, não?
Qual é uma das funções do pastor na igreja? É alertar, é nos trazer a uma realidade. Então, quando eu pego tudo isso, todo esse ensinamento, e eu convido você agora a ir em Malaquias 3. Agora eu convido você a Malaquias 3. Então, na verdade, dentro desse contexto, quando eu olho Malaquias 3, que são passagens clássicas que falam de dízimos e ofertas, de uma forma absolutamente errada e equivocada, e eu, em nome de Jesus, eu quero que você entenda hoje, em definitivo, que Malaquias 3:6 diz o quê? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram o quê? Destruídos. O Senhor muda na sua enfermidade? O Senhor muda na minha enfermidade? O que muda qual é? O que é? É a minha circunstância. É a sua circunstância. Mas Deus, Ele não muda. E Malaquias, ele foi o último profeta. E ele foi levantado, e ele escreve esse livro 100 anos depois que o povo voltou para Israel. E o povo continuou o quê? Faltando a fé, ele continuou o quê? Apóstata. E não era uma época fácil. Porque Malaquias, quando ele foi o último profeta a se levantar, depois Deus ficaria em silêncio 400 anos, até a chegada do Cordeiro. Então, quando você lê Malaquias, é um sentimento de que Deus, ele está meio que desesperado, dizendo: eu não mudei, arrependam-se, creiam em mim. Qual é o tema central? Arrependam-se, creiam em mim. Depois de Malaquias, Deus ficou 400 anos quieto, calado, não se manifestou em espírito, mas Ele deixou claro aqui, e quando a gente lê, a gente vê o cuidado de Deus, o amor de Deus, porque quando eu leio, eu convido você em nome de Jesus a ler Malaquias 3:5, quando já terminando o livro, ele diz o quê? Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Deus falando: eu estarei com vocês, eu virei até vocês para trazer o quê? Juízo. O que Jesus Cristo veio fazer? Nos ensinar que a gente tenha fé e esperança no Cordeiro. E o grande detalhe aqui é que Deus fala: eu terei pressa. Deus tem pressa, igreja. Deus tem pressa que a gente verdadeiramente se converta, que os nossos filhos se convertam, que todos aqueles que amamos, os nossos esposos se convertam, as nossas mulheres se convertam. Por quê? Porque está chegando a hora. Então existe o quê? Um sentimento de urgência de Deus, para que todos, que é impossível, mas que todos aqueles que creem, tenham vida eterna. Então, quando a gente pega esse livro de Malaquias, é maravilhoso. E ele continua falando: eu não mudo, Israel. Eu não mudo. O que pode mudar é a sua circunstância, mas eu não mudo.
E ele continua no verso 7, desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não o que, igreja? Não guardaram. Faltou fé, faltou esperança. Voltem para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. É redundante isso às vezes, não é, igreja? Sim ou não? O que Deus está falando aqui para que a gente se volte a Ele. Olha o verso 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, ou em que estão roubando? Nos dízimos e ofertas. Por que ele fala nisso? É para você dar dinheiro na igreja? Claro que não. O contexto da época qual era? É que as mulheres não trabalhavam. Elas eram sustentadas por quem? Pelos maridos. Existiam os órfãos, existiam os levitas, que Deus assim fez o quê? Com que todas as tribos, menos os levitas que se dedicavam à oração, se dedicavam ao quê, igreja? À oração, ao ministério, ao sacrifício, ao sacerdócio, à pureza, à santificação, para que o povo tivesse oportunidade de fazer o quê? De buscar a Deus e não se apostatasse de Deus. Então o que começou a acontecer com as viúvas durante esses 300, 400, 1000 anos de Israel? As viúvas morriam de fome, eram apedrejadas, estupradas. Os filhos, os órfãos, morrendo. O que aconteceu com os levitas? Eles não eram sustentados por um estatuto de Deus. Era um país agrícola. O que eles faziam? Eles eram obrigados a fazer o quê? A procurar emprego, a plantar. Então, se o povo se afastava de Deus e os levitas não recebiam sustento, eles estavam orando. Vocês estão entendendo, igreja, em nome de Jesus? Amém? Vocês estão entendendo? Os levitas, eles estavam se dedicando ao sacerdócio. Então, decididamente, o que estava acontecendo? Um colapso. Porque o que equilibrava tudo isso que era a bênção das outras tribos. Então, quando as tribos elas faziam a parte delas, havia o quê? Havia bênção, havia equilíbrio. Agora, os poucos sacerdotes que estavam, a grande parte dele, o que faziam? Eles iam plantar, alguns faziam o quê? Eles se corrompiam. O que acontece às vezes hoje? A corrupção de sacerdotes, por quê? Porque não havia o sustento na casa do Senhor. E a igreja pega isso como o quê? Como uma forma de canibalizar a igreja. Amém? Pastores. Então a gente tem que pregar certo, tem que ensinar certo. Porque o grande objetivo não é esse. O grande objetivo o que é? Vocês já ouviram falar o dízimo é da viúva? Já ouviram falar? O pessoal mais assim, antigo de conversão do que... Sim ou não? O dízimo é da viúva, o dízimo é do órfão. Por quê? É exatamente por isso. Porque havia o sustento. E nesse momento estava faltando o quê? O sustento. É por isso que Deus o quê? Chama e lembra o povo no verso 9. Com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando. Lembra que a gente falou? Bênção e maldição. Se não há oração, se não há fé, há o quê? A maldição. Então não é porque que você não dá o dízimo da igreja, você é amaldiçoado, não é isso. Vocês estão entendendo o contexto ou não? É que na época, se você não desse
Se você não cumprisse o mandamento de Deus, havia o que? Desequilíbrio. Porque quando a gente não cumpre a palavra de Deus, há desequilíbrio na minha vida e na sua vida. E ele continua no verso 10 dizendo: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o que, igreja? Para que haja o que, igreja? Mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor do Exército, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês o que? Benção. Existem pastores que fazem errado, que pregam errado. Em nome de Jesus, divulguem essa mensagem, para que a liderança, os pastores das igrejas entendam o que é dízimo e oferta. Quando falam, tragam os dízimos e ofertas, então você será amaldiçoado. Todo joelho se dobrará, pastor. Todo joelho se dobrará. E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma forma de apostasia na igreja. É uma forma do quê? Das pessoas não acreditarem em Deus, porque a igreja está querendo meu dinheiro. Isso não é verdade. Porque Deus é o dono do ouro, da prata. Se vocês quiserem ver a situação financeira, eu já falei para vocês, falam com a Cláudia. Nesses 2 anos de pandemia, 2 anos de pandemia, os dízimos e ofertas nessa igreja triplicou. Para a honra e glória do Senhor. Porque nós oramos, porque nós ensinamos, porque nós pregamos a verdade. Porque quando Deus está falando aqui, falando, viu, dá para você entregar o seu dízimo e oferta, porque você vai começar a atender o meu estatuto, vai começar a abençoar os outros, e as janelas do céu serão abertas. Você sabe o que significa isso, igreja? Que na época havia o quê? Escassez, seca em Israel. Não chovia. E o deserto, presta atenção que eu vou falar, o deserto é um grande sinal de apostasia. Pode pegar os grandes desertos do mundo. São em povos que não creem em Deus, que são apóstatas. Então em Israel, o que estava acontecendo com essa apostasia? Não havia chuva, havia seca. Então o que Deus está falando? Se equilibrem novamente. Que haverá o quê? Os céus serão abertos e choverá. Haverá o quê? A plantação novamente. Ponham-me, aprovam de mim. É exatamente isso que Deus está falando. O que estava acontecendo? 11, por causa de vocês repreenderei o quê? O devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Porque o devorador estava o quê, igreja? O devorador estava atacando o quê? As plantações. E fechando no verso 12. Todas as nações dirão que vocês são felizes se vocês cumprirem isso, porque vocês serão o quê? Uma terra de delícia. Se vocês voltarem a ter fé e consequentemente cumprirem os mandamentos, haverá o quê? Sustento na minha casa. Voltará o quê? O equilíbrio. Porque os levitas, através de suas atribuições, orações e cuidados, sem corrupção, entendendo suas responsabilidades, manteriam o equilíbrio em Israel. Eles estariam orando, eles estariam buscando a bondade, buscando bênção, buscando salvação. Voltaria o equilíbrio, porque o povo estaria o quê? Cumprindo os mandamentos de Deus. Hoje na igreja não é diferente. Amém ou não? Existem certos pastores que são o quê? Que eles são integrais, que eles foram levantados para Deus.
e por Deus, em igrejas maiores. E quanto maior a igreja, mais pastores, mais levitas, mais sacerdotes. Mas a igreja ensina errado. Pastores passando fome, percebe o outro lado agora? Uns ricos, porque pega o povo no medo e no ensinamento errado. Outros o quê? Passando fome. Que Deus tenha misericórdia dos fiéis que fazem isso com os seus pastores, porque não entendem o que é abençoar a vida de um pastor que ora, que se dedica. Então o que Deus pede para nós é o quê? Que haja mantimento na sua igreja. Não precisa ter muito, mas o que tem, que sirva. Para quê? Para o melhor. Para melhorar as instalações, para abençoar vidas. Amém, igreja? Dá para entender isso, não? Então Deus nos traz até aqui, que para que nós mantenhamos a fé acesa, essa bênção e salvação, nós precisamos entender os mandamentos de Deus. Hoje, por exemplo, dízimos e ofertas. Amanhã nós estaremos falando de outras questões. Mas que em nome de Jesus Cristo, nós servimos um Deus que não muda, quem tem que mudar somos nós, a nossa percepção, e cumprir o quê? Os mandamentos de Deus. E para que a gente, em nome de Jesus, eu oro todos os dias, para que a gente não se afaste de Deus. Para que as circunstâncias não façam nós nos afastarmos de Deus. Amém, igreja? Porque Deus não muda. Sexta-feira eu fui no oftalmo. E eu gostei do oftalmo, que ele era um senhor que não usava óculos. Eu falei, opa, esse cara é bom. Fazia algum tempo que eu não ia. O meu grau acho que dobrou, né? Eu não tinha dificuldade para longe, agora tenho. Eu dei glória a Deus, por quê? Porque Deus é assim. O nosso corpo, ele vai o quê? Ele vai degenerando. Sim ou não? Uns na visão, outros, está certo? Ele vai degenerando. Mas Deus está me dando oportunidade de eu ir lá comprar um novo óculos. Sim ou não, igreja? Então, tudo que a gente passa nas nossas vidas, todas as dificuldades, seja ela onde for, a gente tem que se manter firme no alvo que é Cristo Jesus. Nada pode nos abater. E que a gente busque entendimento. Amém, igreja? Essa é a grande mensagem hoje de Deus. Se a gente tem realmente algumas dúvidas, que a gente fale, que a gente ore. Porque o que Deus quer é que a gente seja íntegro, no corpo, alma e espírito, para atender o quê? Os requisitos da palavra dele. E o principal, em nome de Jesus, eu vou orar hoje. O principal, igreja, é a apostasia, a falta de fé, em nome de Jesus. Se você um dia estiver se sentindo assim, me procure, liga para mim, para a pastora Ana. Nós precisamos orar por isso. Porque isso é uma indicação, indicativo que nós estamos o quê? Servindo ao diabo. Amém? Amém ou não? Não é isso. Então, que a gente busque o fortalecimento no Espírito Santo, que a gente busque o fortalecimento em Jesus Cristo, que a gente busque o fortalecimento em Deus, que a gente busque o fortalecimento na palavra, que a gente busque o fortalecimento nos irmãos, que a gente busque o fortalecimento nos pastores. Porque é sério. Chega uma hora que se não dá para voltar mais, que se afasta, sabe, você vai se afastando, você vai tendo decepções, você vai, sim ou não? Chega uma hora que está muito longe de voltar. Bom, em nome de Jesus a gente não pode, eu oro todos os dias,
E se você tiver alguma coisa nesse sentido, me manda no particular. Nós estamos aqui todo dia às 6 horas da manhã orando por alguns pedidos. Isso é sério, igreja. Amém ou não? Isso é sério. Vamos ficar em pé.